Então, mais uma vez agradeço a presença de todos nessa live. Hoje nós vamos discutir sobre a revalidação simplificada do diploma médico. Eu chamei a doutora Fernanda porque ela é especialista nessa área. E, doutora, se apresenta aí para o pessoal, diga algumas considerações iniciais para a gente já começar a nossa discussão, que eu tenho várias questões para apresentar para a doutora, viu? Boa noite a todos. Eu sou Fernanda, advogada, especialista em direito civil e em direito previdenciário, e agora atuando também como especialista na revalidação de diploma médico Bacana, muito simplificado. legal. Doutora, eu lembro que na época do colegial, lá do terceiro ano, eu tenho contato ainda com o pessoal dessa época lá. E assim que eu ingressei na faculdade de Direito, várias pessoas que fizeram o ensino médio comigo também procuraram faculdades de medicina. A gente sabe que no Brasil é complicado, é caro pra caramba, e muita gente não tem condições de custear a mensalidade de uma faculdade de medicina. Então, a opção da maioria das pessoas que tiveram contato comigo, por exemplo, no ensino médio, foi buscar uma faculdade fora do Brasil. Então, eles buscaram ali na Argentina, alguns foram para Portugal, enfim. É mais barato, o custo de vida é mais em conta, tem como custear daqui, muito mais barato do que fazer uma faculdade aqui, e para quem tem os contatos para poder viajar e tudo mais, eu acredito que seja a melhor saída. E a doutora vem com essa tese agora, que tem ventilado nos tribunais, que é possível revalidar um diploma de quem cursou medicina no exterior. Como que é isso? Esse diploma ele tem validade aqui, depois dessa ação judicial? Isso precisa de uma ação judicial? Esclarece um pouquinho para a gente. Então, como você falou antes, né, eu também tive colegas na faculdade que, inclusive, desistiram do direito para ir fazer medicina na Bolívia, por essas razões citadas pelo doutor. Então, vou explicar um pouquinho o que é essa revalidação simplificada. Na verdade, essa revalidação simplificada, ela é uma tramitação simplificada. Ela não é uma revalidação automática. A resolução, a portaria 22, ela rege que a tramitação simplificada, quem cursou, quem se graduou nos países acreditados no Arcosul, elas têm esse direito de passar por essa tramitação simplificada, que nada mais é do que tirar toda a burocracia de passar pela prova do INEP. Então, essa tramitação simplificada, ela, na verdade, é feita através de documentos comprobatórios que vão para análise da faculdade pública. É importante ressaltar que a faculdade tem que ser pública, seja ela estadual, seja ela federal, municipal, mas a instituição revalidadora tem que ser uma instituição Entendi. Eu tinha uma pública. noção, doutora, de que, por exemplo, o curso de Direito, a gente estuda o ordenamento jurídico brasileiro. Eu tinha uma noção de que, se eu me graduo em Direito no Brasil, eu só posso atuar no Brasil. Agora, medicina não. Eu tinha aquela noção de que, se eu cursei medicina em qualquer lugar do mundo, eu vou mexer com um ser humano. O ser humano não muda de um país para o outro, né? Eu acreditava que era automático. A pessoa já vinha para cá com diploma, de outro país, de outra faculdade, de fora, e isso já tinha validade aqui. Então não é assim, tem que passar por esse procedimento. Não, não é assim. Tem que passar por esse procedimento, dessa tramitação, ter esses documentos verificados, inclusive a faculdade, a instituição, ela tem toda a autonomia para revalidar ou não seu diploma. Não é algo de forma automática. A faculdade tem essa autonomia, desde que ela esteja submetida à resolução, à portaria, né? Ela não pode também, não é uma autonomia plena. Ah, Tem esse porém. entendi. Então a faculdade, ela tem a faculdade, vamos dizer assim, de optar por revalidar ou não. Revalidar até o termo errado, né, que a doutora bem corrigiu aí, não seria validar, né, ratificar um diploma do exterior para cá. Então, isso seria um procedimento administrativo e caso houvesse a negativa, existe o pedido judicial ou de cara a gente vai para a justiça? Como que é? Isso. Não. Tem o pedido administrativo, um requerimento, no qual, inclusive, você paga uma taxa para essa instituição. Esse valor, ele varia de faculdade para faculdade. A UFAM, por exemplo, a Faculdade do Amazonas, ela, pelo requerimento, ela cobra 1.800 para análise. Já na UNIRG, aqui no Tocantins, em Gurupi, já cobra 3.500. Então, assim, é um valor estipulado da própria instituição. E lembrando que as faculdades, elas não querem muito revalidar, mas elas querem receber o dinheiro do requerimento para revalidação. Entendi. Então, do mesmo
mesma proporção que nós lutamos para revalidar, as instituições têm todo um corpo jurídico que luta também para não revalidar. Nossa, que situação. Eu acredito que elas não têm interesse na revalidação para fomentar o curso aqui dentro, né? Aqui dentro do país, para o pessoal não ir lá para fora, para poder cursar a medicina. Mas elas não deixam de receber o valor da análise, né? Então acaba que enfim, Não. não vamos dar nomes não, né, doutora? Mas esse Isso. processo judicial, peraí, vamos lá. É necessário advogado, a parte administrativa é necessário de advogado, ou o próprio aluno ele pode, de cara na universidade, buscar a universidade um apoio jurídico ou uma orientação jurídica para fazer essa revalidação. Ela pode ir sozinha no órgão que regulamenta para pedir essa regulamentação. Como que funciona isso? Eu formei na Bolívia em Direito. Eu vou atrás de quem para poder trabalhar no Brasil? Então, primeiramente, você vai acessar a plataforma Carolina Bore, que é uma plataforma disponibilizada pelo MEC para executar a gestão dos processos de revalidação. Então, essa plataforma Carolina Bore, apesar de ser uma plataforma legalmente amparada pelo MEC também, é uma plataforma muito falha, porque ela não obedece, digamos assim, de uma forma simples, muito às leis. Porque a lei ela rege que o prazo máximo é de 60 dias para poder ter o seu diploma analisado e revalidado. E na plataforma Carolina Bore, tem diplomados, tem médicos que estão na lista de espera há 3 anos. Então, assim, não é uma plataforma muito E esse falha é o nesse único caminho, quesito. doutora? Não tem outro? Pode ir direto no administrativo? Esse é o único, então. Não, tem outro caminho. O outro caminho é você ir a qualquer momento, poder ir à faculdade, fazer, ou então pedir por e-mail um requerimento para ter os seus documentos comprobatórios analisados. Aí, com a negativa dessa análise documental, aí é necessário que você contrate um bom advogado para que ele possa entrar com um pedido de liminar para que o juiz ou a juíza eles determinem que a faculdade analise seus documentos, ou seja, analise, não Ah, revalide. entendi. Então, o juiz, ele, na verdade, o advogado ele vai entrar com uma obrigação de fazer para que a faculdade faça essa análise prévia, né? Isso como uma liminar, pedindo à faculdade para que a faculdade possa analisar os documentos comprobatórios. Caso a faculdade não analise, aí é correr por meios, os recursos administrativos, esgotando as vias por meios judiciais. Aí, entendi. O pessoal tem pressa, né, doutora? Às vezes o pessoal contrata um advogado e quer ir direto para a via judicial, porque acha que a via administrativa vai enrolar, mas o pessoal não entende um critério técnico que existe a necessidade do esgotamento da via administrativa para comprovar interesse de agir, que são os dois pressupostos da ação processual, né? Legitimidade e interesse de agir. E você só consegue demonstrar interesse de agir se você tentou pela via administrativa, justamente para que o judiciário não se torne aquele mar de processos e aquela demora toda. Então, o pessoal tem pressa e quer ir direto para o judiciário. Não tem como. A gente precisa fazer o pedido administrativo e apenas com a negativa, esse é outro problema, apenas com a negativa do órgão administrativo que é possível o pedido judicial. E aí, o que acontece muitas das vezes que eu acredito que a doutora já tenha passado por isso? O cliente ele fica ali no limbo. A faculdade não analisou ainda na esfera administrativa e você não pode pedir judiciário porque não tem uma negativa ainda para legitimar o seu pedido judicial e você fica ali aguardando análise e é por isso que a doutora faz o pedido liminar em juízo, para correr mais rápido, né? Isso mesmo. E outra, depois que esse médico ele entrou com um requerimento, se em 60 dias no máximo a faculdade não se posicionou, já é uma negativa de imediato. Porque a lei rege que é 60 dias o prazo máximo. Aí depois que você entra com uma liminar, esse prazo vai contar a partir do momento da intimação da faculdade, do reitor Não, ou da reitora isso é dessa rápido. Então é no instituição. máximo 120 dias se a pessoa contratou um bom advogado, porque é 60 dias no administrativo, você já no 61º dia você já ingressa com a ação judicial com pedido liminar, a intimação vai acontecer ali em uma semana, duas, vai depender da agilidade da vara, e tem mais 60 dias, e aí você já consegue a análise, né? Mas e se mesmo após o juiz ordenar, por meio de uma obrigação de fazer, que a faculdade faça essa análise, a faculdade negar, ainda é possível buscar essa autorização por meio judicial, alguma coisa nesse sentido? É sim.
É possível, Ah, sim. tá, entendi. Então, no final das contas, acaba que É o bem, juiz decide mesmo, bem né? O na juiz que decide, não é a faculdade. linha. É igual eu falei, a faculdade ela tem autonomia, mas a autonomia dela não é plena. Então, ela tem que obedecer à lei, caso contrário, não obedeça o regimento interno da própria Entendi. E faculdade. outra questão, assim, doutora, que o pessoal até comentou aqui no nosso Stories, é porque tem gente buscando essa revalidação em todos os lugares do Brasil. E eu queria saber da doutora que está atuando nessa causa e tudo mais, se todos os juízes estão decidindo nesse sentido, se existe uma jurisprudência formada, ou a gente ainda está naquela situação de picado, juiz do estado tal decide sim, juiz do estado tal decide não. Como é que é? É isso, é uma luta árdua, né? E constante de nós, advogados, juntamente com esses médicos diplomados no exterior. Porque nem todo magistrado ele tem um entendimento favorável à lei. A maioria tem um entendimento contrário a essa resolução. E, assim, é algo que poderia ser mais aceito, mais abrangido, porque, afinal de contas, teve um decreto, que o decreto sabemos que tem um status de lei, no qual foi reforçado, foi ratificado há 2 anos atrás ali um acordo internacional, a reciprocidade. Então, é algo que precisa ser observado. Os magistrados ir mais a favor Entendi. E quando o dessa pessoal lei. busca, doutora, para fazer essa revalidação, independentemente do lugar onde essa pessoa mora, a doutora direciona para um juízo específico, que a doutora sabe que tem acolhido a tese jurídica de revalidação, ou você tem que respeitar a competência do domicílio do autor? Acredito que a doutora entendeu a pergunta. Como que a gente faz? Ou a gente respeita o domicílio do autor, por exemplo, se mora no Rio de Janeiro, tem que protocolar no Rio de Janeiro. Se mora em Goiás, tem que protocolar em Goiás. Ou a doutora escolhe e direciona esse cliente para um juízo que já tem decidido a favor nesse sentido. Graças a Deus, nós temos respaldo quanto a isso. Qualquer lugar do Brasil pode estar entrando com essa demanda aí judicial, então a gente opta pelos lugares onde está tendo um entendimento favorável a esse assunto. Só o que acontece também? Esse protocolo do pedido da liminar é por sorteio eletrônico, essa distribuição. Então, a partir do momento que a gente protocola, por exemplo, no Maranhão, é orar e torcer, levantar a mão para o céu para que caia na vara do juiz que está tendo entendimento a favor dessa Entendi. Então tem revalidação. que ter uma sorte dupla, porque além de você selecionar um tribunal que tem juízes a Isso. favor, tem que cair na mão de um juiz que também seja a favor, porque para que o pessoal entenda a dinâmica do judiciário, Isso. existe em cada estado existe a sua esfera de competência regional ali. E em cada tribunal tem vários juízes. E como a doutora bem explicou, existe a distribuição por sorteio ou eletrônica e na ordem cronológica de protocolo. Se você protocolar hoje, cai no juiz A. Se você protocolar 1 minuto depois, já não cai no juiz A mais, cai no juiz B. Você não sabe qual juiz que é. Isso é uma técnica processual até muito usada para evitar com que os advogados tenham uma certa flexibilidade na imparcialidade do juiz, o que prejudica bastante a discussão do mérito, porque o advogado não pode escolher o juiz que vai julgar seu processo. Isso tem que ser de forma totalmente aleatória mesmo, para garantir a lisura do procedimento, né? E, doutora, o Edvan, ele fez uma pergunta aqui, se é possível fazer o ingresso da revalidação ordinária e simplificada ao mesmo tempo, e a que sair primeiro vai dar melhor, ou eu tenho que esperar uma para fazer a outra, como que é? A doutora consegue explicar isso? Consigo. Não precisa, não tem problema você iniciar a revalidação pelo sistema ordinário, seja a prova do INEP, e o sistema administrativo, que é apenas um requerimento, porque são duas vias totalmente diferentes. Então, é possível sim que você tente por essas duas vias. Inclusive, é bom que você tente logo por todas, né? Para garantir todas as chances que você tiver, bora O com tudo. importante é revalidar, porque se você fez no exterior o curso, é para trabalhar aqui. E, assim, o pessoal que mora aqui, que fez o curso no exterior, foi para lá só para fazer esse curso. Ninguém vai para essas cidades fazer o curso de medicina e fica por lá. Assim, são poucos os casos, acontece. Mas a maioria apenas fazem a graduação lá e até a especialização eles continuam aqui. Então é interessante mesmo.
buscar todos os meios necessários para tentar a revalidação, porque não importa o meio, o que importa é que a revalidação aconteça, né? Assim, algo extremamente importante que esses diplomados, na hora de escolherem a faculdade, eles não se atentam muito, eles se atentam, assim, no fim da graduação, que eles veem a preocupação com isso, é na escolha da faculdade. Então, assim, a maioria não sabem se a sua faculdade, de onde originou o seu diploma, é ou não acreditada no Arcosul, se ela tem ou não o selo de Entendi. qualidade. A Ingrid até fez uma pergunta nesse sentido. Ela disse o seguinte: quando a faculdade não tem o selo Arcosul, tá vendo que o pessoal tá por dentro do conteúdo da doutora? Olha só, quando a faculdade não tem o selo Arcosul, pode ser feita a revalidação simplificada mesmo assim? Isso é um problema ou não, doutor? Pode ser feita, porém, tem aí um requisito essencial. Desde que a faculdade, no período de 6 anos consecutivos, tenha revalidado no mínimo 3 diplomas. Ah, então tem um limite aí. Então, se não tem o selo Arcosul, pode ser que você já esteja fora, porque tem muita gente buscando isso, né? Tem. Então, assim, esse selo Arcosul é de extrema importância. E é bom pela garantia ali do seu direito, é um direito adquirido do médico. Então, é importante que você escolha com muita sabedoria, com muita cautela essa faculdade. Atualmente, mesmo no Paraguai, nós temos a UMAX. Porém, tem muitos médicos que chegam. Doutor, eu formei na UMAX, porém, ela adquiriu o selo Arcosul após a minha graduação. E aí, eu posso ir eu posso entrar na tramitação simplificada, já que minha faculdade hoje, ela tem o selo Arcosul? Não, não pode. Tem que ser posterior Não, à senão não faz data. nenhum sentido, né? Temos que respeitar a cronologia da legalidade do decreto. Se o decreto trouxe que a revalidação Isso. ela é requisito para o procedimento simplificado de revalidação, ele tem que ser anterior não ao ingresso do aluno à graduação, mas à conclusão do curso, porque senão não faz nenhum sentido e o decreto não teria força normativa para estipular esse requisito, né? Isso, não retroage. Então, inclusive, quem formou nessas faculdades que só posteriormente à graduação obtiveram o selo de qualidade, foram acreditadas no Arcosul, elas vão ter que optar pelo artigo 11 da norma. Por quê? Porque lá rege que apenas 3 diplomas em 6 anos consecutivos é que poderá ter a sua documentação analisada. Então, você não vai pelo artigo 12, que é quando você tem a sua formação na faculdade acreditada no Entendi. Então, Arcosul. o aluno que terminou o ensino médio hoje, é interessante ele, que vai para fora, logicamente, é interessante ele observar as opções que existem de faculdade no exterior, e se não tiver esse selo, sair fora. Porque, na verdade, ele vai ter que verificar, doutora, acredito eu, que é a orientação que a doutora dá para os alunos que vão para o exterior, porque eu acredito que quem procura a doutora são os pais, né? Ah, meu filho quer fazer medicina, eu vou mandar ele para fora porque é mais barato, como é que eu faço depois para que isso tenha validade aqui dentro? Acredito que a orientação que a doutora faz é sempre escolher as faculdades que têm esse selo para não ter problema no futuro, né? É o contrário. Infelizmente, eles procuram depois que já estão graduados. Ixi, aí o advogado tem que fazer milagre, né, doutora? Isso. E a maioria nem sabe se sua faculdade é Caramba, ou doutora. não acreditada. Ah, eu formei faculdade tal na Argentina. Eu posso ter a tramitação simplificada? Ela é acreditada ou não? Então, eu que tenho que informar para o cliente se a faculdade dele é ou não, que tem o selo do Então, Arcosul nosso de trabalho é qualidade. mais árduo do que eu imaginava, doutora, porque não é só fazer a revalidação do pessoal, é disseminar essa informação, porque a galera não sabe, a galera vai para fora fazer medicina, escolhe a faculdade na emoção, não importa, eu tenho que me informar e tudo, mas se você tem a pretensão de exercer sua profissão aqui no nosso país, se não prestar atenção nisso, vai ter que passar pela revalidação ordinária e aí é esperar. Às vezes você espera o tempo do curso na justiça, né? Isso, Não, então ficou exatamente. muito claro, doutora. Acredito que deu para a gente solucionar a maioria das dúvidas do pessoal. O pessoal que está nos assistindo aqui, se tiver alguma outra dúvida, alguma outra questão, aproveita a doutora, que ela é especialista, porque depois vai ficar difícil de encontrar essas informações. Porque, igual a doutora falou, ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque não são informações fáceis de encontrar na internet.
Não é algo que você pesquisa assim, como que eu revalido o meu diploma aqui? Você vai ver ali páginas e páginas e você não vai encontrar de forma objetiva o que você precisa fazer. E o meu conselho sempre é, doutora, tem que puxar um pouco de sardinha para nós, viu? Meu conselho sempre é, tá com dúvida? Contrata um profissional, contrata um advogado, que às vezes você não vai precisar de ficar correndo Isso. atrás na internet, precisar aprender todos esses trâmites. O advogado, ele se preparou com conhecimento técnico dessa área em específico para fazer isso por você. E além de que o advogado, e só o advogado, tem as ferramentas necessárias para acionar o juízo, a justiça, o poder judiciário, para dar a você o mérito, entregar a você aquilo que é de direito, aquilo que foi entabulado num decreto que tem força normativa no nosso país. Então, sempre a orientação que eu vou dar para todo mundo aqui é contrate um profissional. Igual eu fiz uma live anterior discutindo sobre seguridade, o pessoal gosta de brincar na seguridade sem advogado, mas tem prejuízos, tem demora, tem perda de prazos. Então, assim, se você quer resolver um problema que está ligado a uma situação jurisdicional, contrate um advogado e esquece, deixa que o profissional faz tudo por você. Essa é a melhor orientação, né, doutora? Isso, com certeza. Uma consultoria bem paga, ela vai Não, e te às livrar aí de um vezes eu problemão. até é, Vai levar eu tempo oriento o para pessoal também, resolver. doutora, pela questão do tempo. Um advogado, ele pega atalhos. Não tem como, ele se preparou para isso. E às vezes você segue por um caminho ali que vai levar anos sozinho, porque você vai ter que aprender tudo que o advogado aprendeu durante a sua formação para você poder buscar seus direitos. O advogado não, você contrata ele, ele pega o atalho e consegue resolver seu problema o mais rápido possível. Então, problema jurídico, contrata um advogado. É muito simples. Se você está com um problema de saúde, você não vai atrás de um médico. Você está com uma questão jurídica, se você quer um direito que é garantido por lei, que você tem conhecimento, ficou sabendo hoje, pelas informações da doutora, até principalmente, busque um advogado que isso resolve o seu problema o mais rápido possível. E, doutora, agradeço demais a participação da doutora. Eu acredito que a gente conseguiu solucionar todas as dúvidas. Eu vi aqui que não tem mais perguntas do pessoal a respeito desse assunto. Se a doutora quiser falar alguma coisa mais, para a gente encerrar, fica à vontade. Falar só um detalhe de uma das perguntas que muitos já me fazem é sobre a carga horária, se ela indefere o pedido administrativo desse médico. Então, gente, a carga horária, ela não tem esse poder para te ela não tem esse poder para não revalidar o seu diploma, para indeferir o seu requerimento. A carga horária é totalmente irrelevante. Então, assim, o maior medo deles são a É carga porque eles horária. pensam que vão buscar uma faculdade cujo o histórico ou a ementa de matérias seja mais reduzida para se formar mais rápido e acha que isso lá na frente é o impeditivo para a revalidação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não. E também a documentação ela não precisa ser traduzida. Então, assim, se a faculdade indeferir o seu pedido, o seu requerimento por conta desses motivos, a faculdade ela está violando a lei, ela está violando um direito do E aí, médico. então, indeferiu, procura um advogado, ingressa com ação judicial e espera. É a melhor orientação que a gente pode dar. Vale lembrar também que essa revalidação não precisa ser brasileiro nato. Tem muitos médicos de origem de outros países que nos procuram para essa revalidação e ela não é um direito de um Ah, brasileiro nato. Então tem essa questão não, que bacana. que é muito Então, legal. a pessoa fez o curso, nasceu em outro país, não é nato, nasceu em outro lugar, mas ele quer exercer. Acontece muito nos casamentos, né, doutor? Às vezes, o rapaz mora lá na Bolívia, conhece uma brasileira, faz medicina lá na Bolívia e tem a intenção de mudar para cá por conta do casamento com ela e tudo mais. Então, ele pode exercer a medicina que ele aprendeu lá, aqui. É uma questão que a gente não pode, no curso de direito. Se eu já sou casado, mas se eu casasse com uma americana e fosse exercer o direito lá, eu ia ter que envolver em questões muito específicas voltadas para a doutrina básica do direito e do direito internacional. Muito específico, muito elementar. Agora, na medicina, Isso. não. É possível você se formar num estado estrangeiro e exercer a sua profissão aqui. Isso é muito bacana, porque nós precisamos de mais médicos aqui. Advogado tem demais, né, doutora? Mas médicos estão bastante em falta. A gente vê nos postos de saúde, a gente vê até mesmo nos hospitais. É uma profissão que tem uma remuneração muito acima das outras profissões de mercado, justamente pela escassez. Então, eu acredito que o Estado brasileiro, por meio desse decreto, tem que, ao máximo, facilitar o acesso de pessoas que se formaram no exterior para simplesmente preencher uma demanda que tem necessidade aqui. Então, acredito que o decreto teve essa Exato. intenção, né?
Isso, exatamente. Então, doutora, obrigado. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu que Obrigado agradeço. mesmo a todo mundo que participou da live. Agradeço a presença de todos que estão aqui. E já deixo o recado para vocês que, se tiverem alguma dúvida em relação a esse assunto, procura a doutora Fernanda, a doutora é especialista nisso. Ela vai te atender da melhor forma possível, vai te direcionar, vai te mostrar os caminhos das pedras para você conseguir a sua revalidação. Então, doutora, se quiser falar algumas palavras para a gente encerrar, eu já agradeço. Gente, eu agradeço a presença de todos, a atenção, qualquer dúvida. Nossa, doutora, qual que os documentos necessários? Pode me chamar no Instagram, eu passo o checklist da documentação e eu estou aí para ajudar vocês. Muito Obrigado, obrigada a todos. doutora. Obrigado às pessoas que nos assistiram. Um abraço. Até a próxima oportunidade. Boa noite. Tchau, tchau, doutora.